Então, galera, esses dias eu vi um. Eu não consegui tirar o print aqui da tela. Acho que foi no TikTok que o rapaz reclamou sobre a empresa estar obrigando ele a tirar o cabelo, né, o dread, para poder trabalhar. Na verdade, se trata de um rapaz que era promotor, né, de mercado, esse pessoal que trabalha com marcas, né, Nestlé, Sadia, e faz aquelas reposições. Parece ser isso, né, os promotores de venda. E esse rapaz, essa pessoa chegou com um cabelo dread. E aí o mercado, quer dizer, não foi nem, parece que não foi nem a empresa, né, da marca, e sim o mercado onde ele ia fazer a apresentação dos produtos lá, ajeitar lá as prateleiras, proibiu ele, que ele tinha que tirar o cabelo. Então ele fez um vídeo em repúdio a essa situação, tá? Eu considero que aquilo foi errado no seguinte aspecto. Se o cara está fazendo uma a organização, né, do produto dele, do produto da empresa dele no mercado, e não tem nenhum risco daquele jovem se machucar com aquele cabelo, né, porque uma coisa é você ser um técnico de manutenção que vai mexer com exaustores, com motores, com elétrica, então você tem um cabelo muito grande, pode proporcionar um risco à sua vida, tá? Então o cara chega lá, vai mexer no maquinário, aquele cabelo enrola naquele maquinário, e aí você tem um transtorno aí, um problema sério, né? Pode até tirar a vida da pessoa. Eu quero entender até onde as empresas podem questionar o trabalhador nesse aspecto. Tem gente que não pode usar brinco, alargador, todos esses tipos de aparato, porque, vê bem, o cara representa uma marca, né? Essa marca vai apresentar-se em um supermercado, ela paga para estar ali naquelas gôndolas, tá? A Nestlé, essas empresas, elas pagam para ter aquela gôndola separada, exclusiva para elas, para poder fazer a degustação, né, para a apresentação do produto, né? Tem gente que fica trabalhando com a degustação ali, tá? Apresentando o produto, mostrando ali a qualidade do produto mesmo, cozinhando ali para o povo, né? E eu percebo que até onde as empresas podem questionar isso, porque, tipo assim, como é que foi a sua aceitação? Chegou na empresa, a empresa exigiu isso de você? É bem possível que sim, que a empresa diga, ó, aqui para trabalhar aqui tem que ser assim, dessa forma. E aí a pessoa, é um contrato de trabalho, aí você determina se você quer aceitar as normas da empresa ou não, tá? Sendo que essas normas não podem ferir certos processos legais de questão de cor, né, de sexualidade, tudo isso. Mas geralmente o próprio RH já faz essa sondagem, tá? De forma às vezes preconceituosa por conta da empresa, mas a empresa não quer uma pessoa dessa cor assim, tá? Como também pode ser uma coisa boa, eu quero uma pessoa dessa cor aqui por causa dessa marca aqui, para cabelo afro, então eu não posso botar uma pessoa branca, um exemplo, tá? Então a pessoa pode selecionar de uma forma benéfica e de uma forma maléfica. Não quero essas pessoas aqui, porque geralmente existem clientes que cobram, ó, eu quero um porteiro pro meu prédio, mas eu quero que ele seja branco. Eu não quero que ele seja velho, eu não quero que tenha os dentes podres, eu não quero que fume. Então tem essas exigências. Até empregado doméstico eu não quero que seja de tal religião. Existe esse tipo de critério, tá? Existe esse tipo de coisa na sociedade. Mas isso não é externado, tá? Então, quando você passa pelo RH, ele já está ciente do que o contratante quer. Então, o RH só está fazendo o papel dele, daquilo que o contratante pediu. Mas ele não vai falar para você, ele vai pegar, te desejar boa sorte e vai selecionar o que está dentro dos critérios da empresa, tá? Então, nessa questão de cabelo, e tem que ver o que foi, o que está no contrato. Se a empresa, né, aquela empresa que ele faz a promotoria, né, que faz a promoção, né, que ele faz a organização dos produtos, se essa empresa, ela realmente exigia que ele não usasse um cabelo daquele, porque aí você chega no mercado, o gerente do mercado vai ter essa autonomia para dizer que você não pode usar aquele cabelo. Então, ali que pode estar o problema, tá? Porque, tipo assim, o cara tá representando uma marca ali. Se a marca que tem que cobrar essa satisfação, tomar essa satisfação, não aquele mercado ali.
tá? Porque às vezes é o gerente do mercado, é algo específico daquele supermercado. Não é algo que é um padrão de todos os supermercados. E às vezes realmente há um preconceito ali, tá? Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que ter critério para avaliar as questões na internet, porque hoje em dia o cara pega um vídeo, posta somente uma parte do que está acontecendo, e a gente fica só com aquele pedacinho ali, não sabe de fato o que está acontecendo, e vai comentando como se fosse entender a situação. Tem que sentar com aquela situação ali, sentar os especialistas e analisarem aquilo ali, pessoas que tenham, que trabalham nessa área, né? De questão de emprego, e analisar, porque fica muito a opinião do povão, e às vezes o povo não quer ficar contra a multidão, né, e dar uma resposta, um comentário diferente do que a maioria pensa, né? Muitas vezes não é nem a opinião verdadeira da pessoa, mas ela opina por conta da maioria, né, não quer ser criticado. Então a falta de personalidade também é uma coisa muito grande, né, na internet. A multidão vai com uma manada. Então, você tem que avaliar, tem que ouvir, ver os pontos de que divergem, a opinião contrária, por que aquela pessoa está tendo uma opinião diferenciada. Esses dias eu fiz até um vídeo, até teve um apoio de algumas pessoas, em questão a essa psicóloga aqui praticamente surtou e tratou de várias pessoas, com várias pessoas de forma preconceituosa, racista, homofóbica. Sim, ela teve todo esse comportamento. Mas primeiro vamos analisar a situação. Qual é o cotidiano dessa psicóloga? Ela é sempre assim? Porque uma pessoa que é racista, uma pessoa que é homofóbica, ela não é uma pessoa que muda de um dia para o outro. Ela sempre é assim, tá? Não senta do lado de pessoas de pele escura, não senta do lado de pessoas homossexuais. Então, tipo assim, o comportamento dessa pessoa já é tendencioso a esse tipo de coisa. Se você tem uma psicóloga que trata pessoas, ela tem uma formação, ela estudou, ela trata milhões de pessoas, milhares de pessoas, e de um dia para o outro acontece isso, se trata de um surto. E qualquer pessoa pode sofrer um surto. Agora, tem que ver qual foi o motivo. É uma esquizofrenia, é um problema mental, é um medicamento tomado com bebida, é um medicamento que foi botado na bebida dela, alguém fez alguma maldade. Porque o surto, você não está nas suas atividades mentais naturais, você não está fazendo uma coisa, não é uma questão comportamental, tá? É uma questão de uma influência sobre drogas, sobre alguma coisa do organismo. Não, você não pode ser responsabilizado por um surto. Então temos que apurar, mas só que a Polícia Civil já está tomando a frente, já está mudando para o crime disso, daquilo, e tipo assim, quer ficar bem com a sociedade. É igual repórter de emissora de televisão. Fala muita coisa, às vezes não fala a opinião dele, fala aquilo que vai dar ibope, que a sociedade vai aplaudir, e muitas vezes não está certo. Aquela questão não está certa. Mas a pessoa vai pelo quê? Pela maioria, quer dinheiro. Então a falta de personalidade das pessoas é o que me irrita muito, tá? Você tem opinião, você pode estar com a opinião errada, você tem direito de errar. E você tem o direito de falar assim, caramba, eu errei. Que é o que falta nesse mundo. A pessoa comenta uma coisa, e eu vou te falar, se eu comentar uma coisa que estiver errado, e uma pessoa provar que eu estou errado, eu não vou tirar o comentário que eu fiz, não. Errado não. Eu vou lá e vou me desculpar e falar, não, eu pensava assim também, mas agora eu raciocinei direito e vi que não era aquilo. Porque, cara, isso é humildade, todo mundo tem que ser assim. Todo mundo tem um erro, todo mundo comete erros, às vezes se precipita, não analisa os fatos a fundo e faz um comentário assim do que achou naquele momento, mas não aprofundou-se no assunto, não se aprofundou naquilo ali, naquela questão, e aí acabou falando uma besteira, tá? Mas tem gente não, o cara não tem personalidade, quer estar sempre certo. Nós às vezes erramos. E a gente tem que entender isso, somos humanos, porque senão a gente se torna uma sociedade muito exigente, sendo que nós não somos esse pacote todo que estamos querendo apresentar como sociedade. Nós somos falhos, tá? Erramos em muitas coisas. Então, falta a sociedade ter esse modo de ver as coisas, tá? É igual quando o Léo Dias fez uma piada com crianças com hidrocefalia. Aquilo foi ridículo, cara. Aquilo ali
Realmente foi ridículo. Tipo assim, a gente tem duas questões. Acho que eu não sei qual é o nome dele, é Léo Lins, aquele cara lá do Danilo Gentili, aquele lourinho lá que eu não sei bem o nome dele. Mas é um cara, um comediante excelente, ele me faz rir, o cara tem uma gingada de capoeira, o cara além de ser atleta, né, tu percebe que o cara faz coisas de um atleta, né, ele tem ele é um cara que faz piadas muito bacanas. Aí o cara me fala uma besteira, eu vou banir esse cara da minha vida? Não, tipo assim, cara, é um cara que acrescenta muito, é um cara que tem direito de errar, gente. Quem fala muita bobeira, uma hora fala uma cagada muito grande. Isso é nítido dos comediantes. Porque o cara fala muita besteira e daqui a pouco ele não calcula o que ele vai falar. E dele, tipo assim, ele achou graça naquilo, mas ele não viu. Ele não tem uma espada justiceira que vê além do alcance. Ele não viu a gravidade daquilo. Então, quando ele falou da criança com hidrocefalia, ele mexeu com todas as pessoas que têm problemas nesse sentido. Porque se trata de criança, se trata de uma doença terrível, uma doença ruim, que a criança não vai ter uma vida normal. E se trata de milhares de pais de autistas que têm uma dor de cabeça enorme para poder cuidar daquela criança que tem surtos, que tem vários espectros que fala, né, do autismo. Cada pessoa tem reações que divergem, umas são semelhantes, outras que divergem. Então, eu acho que um lado assim até bom é que traz aquele assunto para frente e as pessoas começam a estudar aquele assunto através de uma piada ruim, tá? Ainda chega uma questão boa que as pessoas começam a parar para pensar e analisar aquilo. Porque o autista tem identificação, ele pode sofrer um surto e as pessoas já saberem identificar que aquilo é um surto, como aquele jovem que numa loja que parecia Casas Bahia começou a quebrar um monte de televisão, estava em surto aquela criança. Os pais não vão ser responsabilizados por aquilo ali. Que aquela criança, de alguma forma, ela não tem culpa, né? Então acabou que a loja tem que ter o seguro ou ficar com prejuízo. Infelizmente é dessa forma. Os pais não têm como marcar, porque são crianças que tem que ter uma. A sociedade tem que olhar com um olhar de mais carinho, os governantes têm que olhar com um olhar de mais atento, né, para os cadeirantes, para as pessoas que têm deficiência, outros tipos de deficiência, e dar um suporte, porque eles pagam seus impostos, eles também fazem parte da sociedade, nós temos que incluir todo mundo. E a sociedade parece ter uma tendência de excluir. As religiões estão fazendo muito isso, fizeram muito isso. Você é homossexual, para lá. Você é pobre, para lá. Tem igrejas que selecionam isso, tá? Então a gente precisa observar cada detalhe. Então o Léo Lins, né, fez essa piada. Eu acho que ele até se desculpou, tá? Teria que tirar essa bobeira do ar. E vida que segue, cara. Vida que segue. Não pode se neutralizar, exterminar alguém por o fato de a pessoa ter cometido erro. Se a pessoa compreendeu que aquilo é errado, se a pessoa não vai fazer mais, bola pra frente. Recebe aí o processo, né? Ou algum processo, ou alguma indenização que tem que pagar e segue o jogo, né? A bola segue. Não, a gente fica chateado como o MC Gui fez aquela piada lá. Não se sabe se ele sabia que aquela criança, né? Ele fez uma piada lá no estrangeiro com a criança, que a criança tinha deficiência. E não se sabe em que contexto e tal, como é que se isso foi verdade, se a mídia aumentou, como é que foi. Porque ele estava num lugar onde a criança parecia estar com uma roupa, né, acho que era na Disney, né? Não lembro bem do fato, mas que isso pegou muito mal e afundou a carreira dele. Tanto que agora ele veio nesse programa de reality show aí da TV e melhorou um pouquinho a imagem dele, tá? Mas é um garoto, um cantor, um guerreiro, teve todo um processo lá com a perda do irmão dele. E eu, sinceramente, eu gosto de ver na sociedade, entre os ricos, pessoas que já foram pobres, tá? O que falta, o que acontece no Brasil é que a gente coloca muitas pessoas no sucesso e as pessoas às vezes não têm talento suficiente para estarem ali, tá?
Mas às vezes ela tem um público que considera que aquilo ali é talento. Então, como o Roberto Carlos diz, a música é aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, se é aquilo que está ali e a pessoa está curtindo, é isso que vai. Agora, eu acho que a sociedade cobra muito pouco o retorno social por ter colocado essas pessoas no sucesso, tá? Porque o que é bacana, o que é legal mesmo é quando essas pessoas que são pobres atingem o auge, né? O Jojo Todinho, essa galera toda, que às vezes a gente, a Jojo Todinho até acha legal, mas tem gente que tá no sucesso que eu não curto, mas eu fazer o quê? Tem gente que curte, então eu tenho que aceitar como é que é, eu não vou modificar nada. Mas tem que cobrar um pouco as questões sociais dessas pessoas, porque um dia elas foram pobres e hoje em dia elas estão no auge, e o que elas podem fazer pela sociedade? Porque o motivo que a gente coloca essas pessoas no sucesso também é para ver uma modificação na sociedade, uma mistura, né? Não vai ser só os ricos que vão se beneficiar disso aqui. Nós estamos numa época em que tem gente votando em presidente porque o presidente só faz coisas boas para mim. Política de armamento, opa, é isso que eu quero. Não dá, tipo assim, você vai dar Bolsa Família pro pobre. Pro rico, pro cara que é microempresário, ele pensa assim, o pobre com 600 prata, ele consegue pagar o aluguel dele, ele não vai poder trabalhar, ele não vai querer trabalhar para mim por mão de obra muito barata. Porque tem gente que está interessada na mão de obra barata. É o pobre que quer subir em cima do outro pobre para tentar alcançar o rico. Ele quer andar na carcunda do outro pobre. Ou seja, ele precisa que aquele cara seja muito pobre para que ele tenha um funcionário. É assim que funciona. Ele precisa que aquele pobre não chegue a lugar nenhum. Porque sabe o que acontece com muita gente? Você tem um braço direito numa empresa. Aquele cara tá ali, o cara dá o melhor dele. Na esperança de quê? Quem dá o seu melhor tem esperança. Tem esperança de ser bem remunerado, de ser bem valorizado. E às vezes não acontece isso. Então você não tem um braço direito. Você pensa que tem, você tem um braço robótico. É aquele que tá ali, a hora que se irmar de travar, acabou para você. Então o cara tem um braço direito. O seu braço direito tem que crescer junto com você. Você está crescendo cada ano, você conquista, ele tem que conquistar junto. Esse é o braço direito. Mas o que acontece é que só um conquista. Ele não é capaz de abençoar, porque ele pensa assim, se eu der conquistas para essa pessoa, ela vai daqui a pouco abrir o próprio negócio e vai me abandonar. Isso não é verdade. Pode ser que aconteça, sim. Tem, às vezes, empregado fica mais rico do que o patrão. Tem uns que roubam, né, o patrão, mas tem uns que trabalhando fica mais rico. Então o cara começa ali, daqui a pouco ele está mais à frente. Então, se você ajudar o cara hoje, se ele estiver mais à frente amanhã, ele pode retribuir isso. Ou não, né? Que a ingratidão aqui é fulminante, né? Então, tipo assim, mas você fez a sua parte e Deus está vendo isso daí. Então, a justiça que você planta hoje, você colhe lá na frente. Você tem um cara que é braço direito, você está crescendo, aí você vem todo feliz, caraca, obrigado por você fazer parte da minha empresa. E o cara tá assim, falso, miserável, mão de vaca, é o que está dentro da mente daquela pessoa. O abraço dela não é recíproco, não é uma coisa verdadeira muitas vezes. E tem gente que não liga muito por dinheiro, né? Assim, às vezes gosta mais dessa questão de valorizar. Só que valorização sem retorno financeiro é como a foto do cara da limpeza na porta do banheiro do shopping. Quer dizer, é uma tentativa do empresário valorizar um cara sem valorizar em nada. Pelo contrário, para mim isso é uma humilhação. Mas eu não sei se tem alguém que goste disso. Eu acho que valorização esse funcionário aqui, ó, é o funcionário do mês, ele ganhou uma moto, ele ganhou um carro, ele ganhou, não vou falar se ganhou uma cesta básica, quem dá aí? Uma cesta básica qualquer um pode dar, faz uma coisa pelo cara que vai mudar a vida dele e ganhar uma moto. Hoje em dia o filho dele usa a moto para trabalhar no iFood. Hoje em dia, o filho dele está correndo de moto aí e disputando o campeonato. Então, faça alguma coisa que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Se você vai dar só uma cesta básica, não é que seja ruim. É uma cesta básica boa, assim, legal. Mas não altera muita coisa na vida da pessoa, não agrega muitos valores, né? Se for dar uma cesta básica, pelo menos dê uma coisa de qualidade, né? Não vai pegar aquela xepa de feira, não, porque ninguém aqui está recebendo doação do Exército da Salvação, não. Então é isso aí, galera. Já joguei tudo na latrina que tinha que jogar. E vamos junto. Tudo que tinha que falar tá aí.